Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast que é para micro e pequena empresa, para você empreendedor que tem o seu negócio ou que está montando o seu negócio, trazer inspirações, dicas, orientações para auxiliar na sua tomada de decisões, trazer um conhecimento para que você possa montar o seu negócio, atingir seus objetivos e entender. Assim como você, existem vários outros empreendedores que estão enfrentando desafio. E é por isso que a gente está aqui, né, Bruno Costa? É isso aí, Reis. Mais um episódio do Você Pode, com novas histórias, novas inspirações, bate-papo enriquecedor e sempre com convidados especiais. E a nossa convidada especial de hoje é a Lívia Mendes. De antemão, quero agradecer a sua presença. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Como eu disse, estou muito feliz em estar aqui. Espero ser contribuição com vocês, com a audiência de vocês, com um pouquinho de história que eu tenho aí nesse mundo dos negócios, empreendedorismo, né? Sim. Que vocês possam aproveitar desse pouquinho que eu posso dar para vocês, faça a diferença na vida de todos que assistem. Sim, com certeza, né? Que a gente agradece você ter aceito o convite, estar aqui, e com certeza vai ser muito enriquecedor. Porque se a gente estava conversando aqui prévio só no digital, você já está há 13 anos, então tem bastante história para contar para nós, como que é isso, trabalhar com digital. Você também falou que você já tem a marca de café próprio, então é uma empreendedora nata, na veia, vamos dizer assim. Exato. Mas conta para nós, quem que é a Lívia, quando que você começou a empreender, como que foi esse comecinho aí? Eu falo assim que foi uma grande descoberta sobre quem é a Lívia, né? Porque antes eu falava sobre as minhas profissões, minhas formações. Mas eu sou uma mulher filha de Deus, amada por Ele, cuidada por Ele diariamente. Essa sou eu, Lívia, né? No empreendedorismo, eu me lembro desde assim, de muito pequena, com 7 anos, já ter o desejo e a iniciativa de vender coisas. Então, todo o dinheirinho que eu tinha ali quando criança, eu juntava para fazer, por exemplo, pulseiras e colar, vender na porta de casa. Então, desde os 7 anos, eu me percebo, assim, hoje, como uma empreendedora já, uma questão nata minha, assim, né? Que Deus me deu um dom, e talvez Sim. você pode dizer assim. E comecei a trabalhar de verdade com 11 anos. Mas dos 7 aos 11, eu já havia vendido muitas coisas para funcionários, sabe? Então, eu sempre tive na veia o empreendedorismo em si. E 11 anos foi o primeiro emprego mesmo. Que eu senti também o poder quando eu me dedico, o retorno do dinheiro, quanto isso é importante na minha vida ou não. Desde muito cedo, sabe? Com 11 anos. Bem cedo aí. Bem cedo. Meu primeiro emprego, ainda hoje, estava conversando com uma funcionária sobre isso, foi numa casa avícola, dessas que vendem ração a granel, tinha pintinho, galinha, codorninha, sabe? Sim, sim. E eu tinha que chegar mais cedo para fazer a limpeza dessa loja. Gente, mas era sofrido, mas foi bom no final das contas, sabe? Mas foi meu primeiro trabalho mesmo. E o que te motivou assim, já sair procurando esse emprego? Foi essa vontade de vender? O que isso é para mim nessa época? Quando criança, eu via muitas famílias que o dinheiro, de alguma forma, era problema ali dentro, sabe? As desavenças entre os casais, eu percebia muito isso desde muito nova, que sempre tinha alguma relação com o dinheiro. Ou com a falta dele e que os problemas acarretados surgem, né, em relação à falta do dinheiro, ou diante do excesso dele. Então, é uma pessoa com muito dinheiro que humilhava, magoava ou que abandonava, né? Então, eu sempre tive esse olhar que o dinheiro, um olhar deturpado, que o dinheiro era um problema, tanto pouco quanto muito. E eu achava que era o dinheiro que trazia problema para essas famílias. Então, eu cresci, desde muito pequena, minha visão era, ou eu vou ter muito pouco, mas o pouco traz problemas, ou eu vou viver, trabalhar, estudar, para ter uma realidade diferente, ter dinheiro, para que eu possa ter liberdade de escolha sobre as coisas. Então, desde pequena eu tinha essa visão em relação ao dinheiro, sabe? E eu escolhi o caminho de estudar muito, trabalhar muito, porque eu queria vencer na vida, que eu achava que dinheiro era liberdade, que dinheiro que talvez pudesse, ao menos, de alguma forma, amenizar os problemas familiares, sabe? E lógico, ao longo da minha jornada eu fui percebendo que as coisas não são bem assim. Mas o que me motivou desde muito nova a trabalhar, a ter meu dinheiro, é porque eu vi ali talvez uma oportunidade de liberdade, sabe? Sim, esse tema é interessante, até fugindo um pouco, porque esse tema do dinheiro, relação com o dinheiro, é bem bacana, porque o problema de fato não é o dinheiro. Eu enxergo dessa forma, o problema não é o dinheiro, ela é neutro. O problema é a polaridade ou aquilo que a gente faz com o dinheiro.
Sim. Né? Por exemplo, o celular ele é um objeto, em tese, para poder fazer uma ligação. Mas se eu tiver com uma mau conduta, eu posso pegar esse telefone e tacar em você, isso é uma Sim, arma. exato. Então, o dinheiro, eu acho que realmente é dessa forma. E achei interessante essa visão sua. Bom, já que tem um problema, eu prefiro ter o problema na ideia de uma abundância maior, porque eu tenho a possibilidade de ver de fato se ele é um problema ou não e fazer a escolha que eu quero. Sim. Achei interessante essa Porque visão. dentro dos casamentos, né, se formos parar para analisar, a maior causa hoje mundial de divórcio chama-se dinheiro, né? Os estudos demonstram isso, né? Um dos maiores motivos das pessoas se divorciarem. Só que não é o dinheiro em si, é o que você está falando, né? Sim. É a inabilidade do controle emocional de um casal, né? A falta do controle das emoções, a dificuldade na comunicação, de clareza, a dificuldade de cada um se colocar no seu devido lugar, marido e mulher, para fazer com que as coisas deem certo. E é o que você disse, o dinheiro ali dentro é só um potencializador daquilo que já tem, bom ou ruim. Sim. Né? Então, partiu daí, assim. Só que, lógico que quando criança eu não tinha essa visão tão cristalina, clara, como eu tenho hoje, né? Ao longo da minha caminhada que eu fui percebendo de onde veio esse desejo de trabalho desde muito nova, de possuir do dinheiro, de estudar essa visão. Porque eu fugi muito do perfil familiar meu. Então, eu fui a primeira mulher da história da minha família toda, regressa das minhas tias, meus avós, a sair de casa para estudar, fazer uma faculdade. Ainda não tinha isso na minha família, sabe? É meio que a ovelha negra mesmo, que é muito diferente, sabe? Sim. Foi assim. É interessante. E nisso aí, foram várias rupturas que você fez, então. Porque se já não tinha um referencial na família, a tendência natural é a pessoa te segurar ou te puxar, ou de fato realmente é te empurrar, mas a tendência maior é aquilo que você está vendo, né? Sim, aquilo que eu já tenho é muito, o que é mais fácil, parece que fala assim, eu já conheço isso daqui, é mais fácil que eu fique. Exatamente, né? é nesse ponto. O desconhecido dá mais trabalho, gera mais medo. Sim. Né? E como que foi feita essa ruptura ali nesse momento? Não, vou fazer uma faculdade, E que faculdade? Como que foi esse início da faculdade ali? Olha, não foi fácil, porque como nunca teve isso na minha família, eles também não podiam me dar nem apoio nem suporte sobre aquilo que eles mesmos não conheciam, né? Então, não teve muito incentivo e apoio familiar, porque eles não tinham isso para me dar, né? Eles nem sabiam como fazer também, né? Que eu acabei de dizer. Mas foi assim mesmo, com 17 anos, saí de Passos, né? Para estudar fora. Quando eu fiz minha primeira faculdade, eu estudei em Ribeirão Preto. Foi muito desafiador. Eu me recordo, assim, eu trabalhei no jornal Estado de São Paulo e eu trabalhava de manhã, eu trabalhava à tarde para fazer faculdade de manhã. E o último domingo do mês, todo último domingo do mês, eu entrava às 4 horas da manhã, todo jornal. Então, eu me lembro, assim, eu sempre muito exausta, vendia coisas daqui de Passos. Até recentemente eu tive a oportunidade de estar com a Marlian Kelly, que é personal, acho que foi ela mesmo, e ela falou: Lívia, eu lembro quando você vendia em Ribeirão pijamas de uma marca daqui de Passos, e eu vendia para você lá, você lembra? Eu falei: nossa, não me recordava que eu comprava, era dela. Eu pegava aqui consignado e levava para Ribeirão para vender na faculdade. Então, assim, foi um período na minha vida de muitas batalhas, muita luta. Mas hoje eu reconheço com muita gratidão que se eu não tivesse passado por aquele período, eu também não teria me tornado quem eu sou hoje. Então, foi muito importante. Para o meu crescimento intelectual, emocional, foi muito importante, né? A faculdade em si, não tanto. Eu fiz publicidade e marketing, foi minha primeira graduação. Eu falo, nada é desperdiçado, nenhum conhecimento é desperdiçado, né? Mas depois eu não trabalhei diretamente com isso, mas hoje eu trabalhando com as redes sociais, eu uso, né, o que eu aprendi lá. Mas a escola da vida, de ter saído de casa, de ter ido morar fora, para mim foi muito importante, muito importante. Sim, porque aí você teve que, vamos dizer assim, né, se virar. Entender como que você se autorregula, vamos dizer, autodisciplina no dia a dia para poder atingir seus objetivos. E morando sozinha, fora, sem ter ninguém para pedir ajuda, aí o bicho pega, né?
E o bicho pegou comigo muitas vezes, muitas vezes. É que aí você tem que morar sozinha, tem que cuidar de casa, tem que ter disciplina. Dividir república, né? Morar Nossa, com quem você não conhece, cada um com seus costumes, isso né? também é trabalhoso. Eu morei uma época em república também, quando fui fazer a faculdade. Aí cada um de um lado do Brasil, cada um é de um jeito. Aí quem vai fazer almoço? Mulher talvez é um pouco mais fácil, mas é o homem, quem quer fazer almoço, quem que vai limpar o apartamento. Aí você vai dividir quarto, não vai. Se você não conhece a pessoa, Sim. Faz crescer, né? Faz crescer na marra. Principalmente a questão dos relacionamentos. De você se impor um limite, um posicionamento e também entender o limite e o posicionamento da pessoa. Sim. E a comunicar, né? Faz crescer em tudo, eu acho, gestão financeira, né? Sim. Tudo ali, né? Sim, ainda mais que quando você sai de casa, assim, que você começa a conviver com pessoas totalmente diferentes, de cultura diferente, de base familiar diferente, e aí é onde a gente começa a aprender que a vida ela tem todas essas nuances que a gente precisa compreender para a gente viver bem em comunidade, porque às vezes a gente vive muito fechado naquele mundo nosso ali e não tem essa possibilidade de conhecer essas outras coisas que o mundo nos oferta, né? Sim. E aí é onde a gente precisa aprender e crescer com essas situações. Principalmente, acho que o ser humano ele funciona também muito bem na questão da pressão também, né? Que aí você está ali num mundo diferente, com pessoas diferentes, sozinha entre aspas. E aí é onde a gente começa a se cobrar e tem que aprender e se virar na vida. Tem. É isso mesmo. E depois você fez outra faculdade, então? Fiz. Voltei para Passos e eu gostava muito da área do marketing infantil. E aí eu voltei para Passos e eu saí da publicidade da faculdade com muita vontade de fazer psicologia, mas para agregar a publicidade e marketing nessa área do marketing infantil. Na época era como eu pensava, né? Hoje é tudo muito diferente, tem cursos para isso, enfim. E aí eu queria muito fazer a psicologia para isso, né? E aqui em Passos não tinha. O que eu fiz? Vim para Passos, fui trabalhar e fui fazer pedagogia. Comecei a estudar pedagogia, mas para esse fim de conhecimento sobre a fase da infância, Sim. todas as questões. E aí, no meio do meio do curso da pedagogia, eu me apaixonei pela nutrição. Porque eu fui obesa, estava vendo um processo muito grande de emagrecimento. Larguei pedagogia e fui fazer faculdade de nutrição. Aí, nutrição eu fiz, me graduei, terminei. Mas eu tive essa trajetória nas faculdades. Pedagogia. Essa faculdade que eu falei fora, não terminei. Fiz um ano também. Foi de psicologia. Ai, que legal! Fiz um ano. E é bacana porque a questão do comportamento humano é fantástica. Nossa! E assim, ó, todo mundo fala, hoje eu trabalho em casa e muitas pessoas perguntam, mas você desperdiçou tudo que você tem, dos seus estudos. Eu falo, não desperdicei nada. Quem cuida de um lar tem que executar todas as profissões num lugar só. Então, o marketing eu não desperdicei, a pedagogia, eu tenho filho pequeno, não desperdicei, a nutrição não desperdicei, está tudo sendo muito bem aproveitado. Sim. E ainda mais com criança pequena, né? Você tem que ter uma didática, uma dinâmica ali para poder conectar com a criança. Sim. Principalmente na primeira infância, que os pais são extrema referência, né? Até agora, nessa fase que é uma pré-adolescência, né? As amigas também sempre pedem orientações. Lívia, que tá assim? O que você está fazendo? Então, essa parte do desenvolvimento humano que eu trouxe da pedagogia foi muito importante. Sim. A minha menina hoje já tem 14. Mas nessa fase de 7 para 10 ali, foi uma mudança muito... Juntou quem foi no meio da pandemia. Sim. Foi uma transformação bem grande. Quando eu olhava para ela, eu falo até para ela, acho que eu olhava para ela, Luísa, mas parece que não é você? Parece que é uma outra criança, melhor dizendo, outra pessoa. Sim. Nós tivemos que reaprender a te conhecer, vamos dizer assim. Sim. Tivemos que conhecer ela novamente, porque já não era mais criança e agora está partindo para a adolescência. Então, nós tivemos uma reconstrução totalmente dos nossos laços. Sim. E é desafiador. Muito, muito. Eu tenho uma amiga que fala, parece que entrou no elevador e saiu outra criança. Exatamente, é basicamente isso, é quase que da noite pro dia. E muda tudo fisicamente, né? O comportamento muda muito. Muda muito. Pode ir. Não, se perguntar dessa parte da nutrição,
que te chamou a atenção ali foi por questão você falou que da obesidade, é isso que te chamou a atenção? Na época, eu havia emagrecido 35 quilos. E nesse meu processo de emagrecimento, eu comecei a estudar muito a área da saúde, da nutrição em si, né? E eu me descobri naquilo ali. Até antes de começarmos aqui, você perguntou dos programas que eu já fui, né? Aí eu participei do programa da Ana Maria Braga, na época, falando sobre esse tema. Eles passaram um dia aqui comigo para fazer um programa sobre a minha rotina, o que eu fazia para estar conseguindo emagrecer daquela forma. E aí eu via naquilo ali, e sempre atenta aos negócios. Isso era um negócio bom para mim, sabe? A nutrição seria um negócio bom para mim. E aí eu fui fazer nutrição porque eu enxergava ali uma oportunidade de negócio, sabe? Lógico, a paixão pela área da saúde mesmo, o poder de transformação que tem o alimento, né, na vida de uma pessoa, poder tanto de adoecimento quanto de cura, né? E aí eu fui fazer a nutrição. Sim. Então você foi olhar de uma curiosidade sua, um desejo seu, que você vai realmente mergulhar de fundo. Muito, muito. Não, quero aprender, preciso entender. E preciso entender, na verdade, é para mim. Sim. E desse para mim que faz sentido, você está transformando no negócio. Eu sou apaixonada em aprender. Sabe? Hoje eu incentivo muito as minhas alunas, minhas seguidoras, não deixem de buscar por aprender algo novo todos os dias. Primeiro, é uma das áreas hoje que eu trabalho em neurociência, é em relação à cognição, né? O cérebro, ele é elástico. Se você não fica exercitando aquilo ali, daqui a pouco ele não funciona mais. Ou vai funcionar aquém do que você gostaria, né? É um músculo, né? Quanto mais você exercita, melhor ele fica. Então, não deixe de buscar aprender algo de novo todos os dias. E um ponto importante é sobre a autoestima, né? A autoestima é sobre o valor no qual eu consigo perceber que eu tenho. Quem eu sou. A autoestima não é o corpo que eu tenho. Qual é o valor que eu tenho? Eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa que tem conhecimento, eu sou uma pessoa que tem poder de ajudar pessoas, transformar pessoas, eu faço a diferença no lugar onde eu estou. Isso é autoestima. Lógico que um corpo legal é bom? É, mas a autoestima é sobre a percepção que eu tenho sobre a minha pessoa, né? Então, aprender algo todos os dias é você reforçar que você é capaz, que tem coisas novas, que você... Né? Eu acho que traz um enriquecimento humano em si. Então, eu sou apaixonada em aprender. Sim. Na questão da autoestima, ainda mais hoje que a gente vive um mundo de comparações em rede social, é cada dia mais importante, né? A autoestima, a pessoa saber a importância dela, o lugar que ela ocupa, a importância que ela tem para as outras pessoas. Porque se deixar se levar por rede social hoje, as pessoas vão enlouquecer. Sim. Porque é um mundo muito de muita comparação, né? Muita comparação. E se você não é útil, se você não aprende coisas novas, se você não tem a capacidade de fazer coisas diferentes, você cai nessa do comparativo do físico, do material. Sim. E a internet vai te mostrar que todo mundo lá fora tem tudo mais e melhor do que você. E a vida né? maravilhosa. Você tem o pior, né? Então, acaba que isso daí tem adoecido muitas pessoas, né? Muito. Porque essa questão da comparação, né? Na hora que a pessoa abre lá as redes sociais, mostrando uma vida que é uma fotografia, né? Da vida da pessoa, um mundo perfeito. Sim. Aí na hora que ela desliga o celular, coloca pro lado e olha as dificuldades dela, as limitações dela, a pessoa automaticamente se compara, se julga, se critica, traz as emoções que vão dificultar o seu dia a dia. Com certeza. Com certeza. Então, eu acho importante essa questão de buscar aprender, estar aprendendo coisas novas todos os dias. E lógico que tudo tem um limite saudável das coisas, né? Você não precisa enlouquecer buscando aprender, não, mas de uma forma bem saudável e diária, eu acho benéfica. E é qualquer coisa. Recentemente, eu comprei uma máquina de costura e descobri que existe uma caneta que você pode escrever nos tecidos para marcar os tecidos e ela apaga com o calor do ferro. Gente, eu achei aquilo ali genial. Sabe, eu falei, se eu não tivesse comprado a máquina de costura, eu nunca teria aprendido que existe uma caneta que apaga com o calor do ferro. Né? Então, hoje eu tenho uma visão sobre a vida que eu acho que viver é extraordinário e maravilhoso.
Então, todos os dias você tem a oportunidade de aprender coisas do ordinário que te engrandece. E o ordinário, quando olhado nas redes sociais, não vale nada. O ordinário do lar, o ordinário da família, as conquistas rotineiras, os aprendizados rotineiros, quando você olha o corpão da fulano, o carrão do ciclano, as viagens do fulano, aquilo que você aprendeu no dia se perde ali nas suas 24 horas e você passa a não ver valor em nada da vida mais. Porque se você não tem o iate do fulano, e aí? Mas e a caneta que você aprendeu hoje, que você não sabia ontem? Isso é de valor, sabe? Então, aprender e ver o aprender como uma oportunidade de vida de engrandecimento, para mim, faz diferença na minha vida, sabe? Sim, muita diferença, né? Porque é você que está trazendo essas realizações. Mesmo porque, às vezes, uma coisa que para você é simples, para o outro, às vezes, não é. Ou que você acha, que muitas vezes a gente acha que, nossa, esse meu conhecimento, isso que eu sei fazer, não é nada. Sim. Mas para outra pessoa é extremamente difícil. Certas habilidades, eu não tenho. Igual, vou tocar um violão. Eu tentei várias vezes, não vai. Não dou conta. Aí tem certas pessoas que olha, pega, senta, no instantinho aprende. Quer dizer que um é melhor que o outro? Não, é as habilidades de cada um. Mas Deus é tão perfeito, vocês não acham que é a religião de vocês? Sim. Mas pensa se todo mundo fosse bom só em violão, não teríamos nenhuma banda nesse mundo, então só violão, né? Exatamente. Então ele fez um para tocar violão, o outro para habilidade do teclado, o outro para, né? São habilidades que se complementam. Sim. Eu vejo muito nesse sentido, né? Que são habilidades que vão se complementar. E eu não acredito muito nessa ideia de privilégios. Sim. Lógico, sim, né? Eu acredito que existe facilidades e tudo mais, não vamos dizer assim, de tocar um violão ou de ser o cantor. Mas eu acredito muito. Se a pessoa quiser cantar, ela pode até conseguir cantar, porque tem técnicas para isso, para afinar, para ter uma afinação, uma coordenação vocal. É sempre a gente só precisa saber de onde que você está, para onde você está indo. Exato. Talvez ela não chegue a ser um astro. Exatamente. Né? Mas ela cante no quintal com a família. Um né? frasquinho de domingo, ela vai conseguir desenvolver essa habilidade. Sim. Mas essa questão é interessante que a gente sempre comenta muito lá no escritório Reis. A gente tem que ter essa consciência de saber as nossas habilidades, reconhecer as habilidades dos outros para a gente potencializar. Um exemplo, no escritório. O Reis tem facilidade de planejamento e estratégia com o financeiro nosso. Eu já não tenho. Por que eu vou entrar nesse mérito, querer fazer uma coisa que ele faz tão bem? Então, a gente, às vezes, deixar o ego de lado, usar as forças que a gente tem em conjunto, porque em conjunto a gente chega mais longe. Sim. Às vezes as pessoas precisam também entender essa questão de conjunto, usar as suas habilidades. Não que eu não possa aprender o financeiro e o planejamento, mas dificilmente eu vou executar com a mesma maestria que ele faz. Legal. Então é mais fácil eu usar minha habilidade para uma coisa que eu desenvolvo melhor e a gente juntos vamos trilhar um caminho de uma forma, às vezes, até mais fácil, porque a gente está em conjunto. Sim. E tem tantas ferramentas. Eu gosto muito de trazer até as ferramentas do empreendedorismo para o casamento e do casamento para o empreendedorismo, sabe? Então, tem tantas ferramentas para que a gente tenha maior conhecimento sobre o temperamento de cada um, que facilita tanto no dia a dia, tanto na saúde familiar quanto no empresarial, no empreendedorismo, né? Os temperamentos, não sei se vocês conhecem. Então, aí você pega um melancólico e quer que ele seja altamente produtivo, confiante, não vai dar certo. Ele pode treinar para isso, pode melhorar? Lógico. Sim. Mas se você pegar um colérico, ele talvez em certo cargo ali, ele vai se desenvolver melhor. Para você também ter mais empatia, né, com o colérico, se ele está num lugar que ele não se desenvolve tão bem com o outro. E na família a mesma coisa. Sim. Né? Acho super legal isso que você falou. Em todos os sentidos. Tem que potencializar, né? E tanto no profissional como no pessoal. A gente tem Sim. que utilizar essas habilidades. E se a gente usa nós nos tornamos pessoas mais felizes, né? Pessoas felizes produzem mais. Sim. Não é? Com certeza. Tem muitos estudos, né, na neurociência que comprovam isso de fato. Sim. Pessoas felizes. Tem um livro de Harvard que fala, eu vou me lembrar o livro, o nome certinho, que é a felicidade de Harvard, como que é alguma coisa assim, que ali ele comprova isso, né? O quanto as pessoas felizes produzem mais do que as infelizes. Mas isso é fato, gente. Eu particularmente, eu percebo no meu
cotidiano, o dia que eu tô para baixo, como a minha produtividade cai, né? Então, se a gente está ali disposto a entender mais o outro, fazer o outro feliz, o outro produz mais. Com certeza. Não é legal isso? E no final todo mundo ganha. Todo mundo ganha, Todo mundo sai ganhando, né? que é o mais importante. Exato, exato. Tem as 5 linguagens do amor, né? Também, que é muito interessante. Eu acho que para o empreendedorismo e para o pessoal, né? A primeira linguagem do amor do meu marido é presente físico e é a minha última. Ah, eu já vi esse livro. A maneira como que demonstra, não é? É que se sente amado? Não, não lembro direitinho, mas é como que a pessoa demonstra o amor. Tem gente que é dando presente, tem gente que é só estando junto, não é isso? Sim, por aí, nesse né? caminho. Né? Então, quando o autor fala assim que todos nós temos um pote dentro de nós para ser preenchido de amor. E cada um entende o amor de uma maneira diferente, são 5 formas. E você que tem o poder de encher o meu pote. O outro que enche o meu pote, eu não tenho a capacidade de encher o meu pote. Então, por exemplo, a minha linguagem de amor é atos de serviço. Então, é você fazendo isso para mim que o meu pote é preenchido. Você me ajudando com o meu trabalho. E o autor fala assim que ele salvou muitos casamentos ao perceber os potes vazios em cada um. E orientar para que um enchesse o pote do amor do outro. Então, veja que interessante. A linguagem de amor do meu marido é presente físico. E essa é a minha última linguagem. Então, no dia do aniversário dele, o meu neto de serviço, eu preparava uma festa surpresa para ele e não dava um presente. Porque eu achava que o que ia agradar era a festa surpresa. Mas essa é uma linguagem minha de amor. E não dava presente. Passado um tempo, ele falava assim, mas foi meu aniversário, você não me deu nenhum presente? Eu falava, mas como não? Fiz surpresa, trouxe parentes de fora, de surpresa, foi do maior trabalho. Bolo surpresa, fiz a festa. Mas isso não é presente. Chegava no meu aniversário, se ele comprasse assim, uma caixa que vinha 3, um perfume, um hidratante, um shampoo, ele tirava até da caixa, ele punha cada coisa numa embalagem, trazia aquele negócio desse tamanho de embalagem. Ele chegava e falava, por que é isso, amor? Que bobagem é essa? Ele falava, mas não te agrada? Saí para comprar, custei embalar. Eu falava, não, amor, porque não precisa. E aí o casal entra em conflito porque ninguém está se sentindo amado, apesar do esforço de cada um de amar o outro. Né? Até que nós descobrimos a linguagem do amor, e é um esforço amar o outro diante da linguagem do outro. Porque eu não sei comprar presente para o meu marido. Mas hoje eu me esforço nas datas especiais, eu tenho que levar nem se for uma caixinha qualquer. E ele faz a festa surpresa para mim, hoje. Né? Interessante. Então, quando a gente descobre o temperamento, essa questão comportamental de cada um, e agradando mais o outro, fazendo com que o outro se sinta mais feliz, todos ganham. Todos ganham. Sim. E acho que a maioria das dificuldades de relacionamento vai de encontro a essa questão, de não compreender o outro, ou de não fazer essa leitura nessa comunicação, o que é valor para o outro e o que é o valor para você. Exato. Lembra do começo da conversa que eu falei lá na minha infância? Eu achava que era o dinheiro o problema? O problema está aqui, nisso que nós estamos falando agora. Hoje eu tenho consciência, depois de muitos estudos, depois de estudar teologia, neurociência, que o problema é isso daqui que nós estamos falando. E eu achava que era o dinheiro. Então, não é o dinheiro que leva ao divórcio. É a falta de um conhecer o outro que leva ao divórcio. De, na hora da dificuldade, não ser apoio do outro. De não entender o que o outro está necessitando de verdade. De não estender a mão, de não ter paciência. No dia a dia, na rispidez. Né? E principalmente nessa questão de relacionamento, há um compromisso muito maior das pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento de realmente estarem interessadas, motivadas que o relacionamento dê certo. Sim. Porque a probabilidade de desgastar é muito grande. Né? Porque eu costumo dizer, nem só eu, mas não lembro, eu escutei isso, que a gente não trupica em montanhas, a gente trupica em pedrinhas. Legal. Então, ou seja, se o casamento chegou numa questão assim, talvez foi pequenas coisas do dia a dia que fizeram as pessoas se afastando e hoje criou-se um abismo. Sim. E hoje coloca-se como tudo muito fácil e muito certo, que as pessoas já entram no casamento já pensando em sair. Sim. Vou casar, mas sair é uma alternativa, né? se eu vou casar, mas se não der certo eu largo. Mas então você não entrou 100% no casamento. Não que não possa haver o divórcio. Sim. Mas você tem que entrar com 100%, ou até mais, né? Sim. E é isso que tem te chamado no seu trabalho hoje?
que te chamou a atenção? Eu acho que a empresa mais difícil de fazer dar certo chama-se casamento. A mais difícil, né? Porque lá na empresa eu falo assim, pode pegar, eu não sei qual a maior empresa hoje no Brasil, quantos mil funcionários tem. Vamos, sei lá, vamos pegar uma CIMED, quantos funcionários tem? Não sei, vou chutar assim, não tenho a mínima noção, 1000 funcionários. Mas o dono pode delegar funções e à noite ele pode ir embora, né? Sim. Ele pode vender a empresa dele. Casamento e família não tem isso de ir embora, não tem isso de dormir em outro lugar, não tem de vender, vou vender, não vai vender. Até mesmo que ninguém vai querer né? Esse BOzão seu aí. É a empresa mais difícil de fazer dar certo, mas, ao meu ver, a única que te leva ao céu. A única que te forma em espiritualidade. A empresa, negócios, te faz crescer como ser humano, te traz dinheiro, se bem administrado, te faz ter dinheiro para ajudar o outro, te engrandece também, mas nada te faz crescer ou faz crescer mais um ser humano do que fazer uma família dar certo. Um homem e uma mulher que conseguiram fazer um casamento dar certo, eles são capazes de fazer qualquer coisa dar, na minha opinião. Porque eles fizeram uma empresa crescer dormindo lá, estando lá 24 horas por dia. Com a necessidade do dinheiro, da administração, do cuidado com a saúde, com todas as profissões lá dentro. Hoje é esse meu trabalho, ajudar as pessoas a compreenderem o que é uma estrutura familiar, mas mais do que as pessoas, ajudar as mulheres a compreender essa estrutura e fazer com que elas entendam qual é o seu papel lá dentro, exercer o seu papel de verdade lá dentro para ajudar o seu marido a exercer o dele. Porque todos estão perdidos. As mulheres se perderam no papel delas e os homens se perderam. Ficou tudo muito confuso. Lá na época de Adão e Eva, era tudo muito mais claro. Então, lá nos primórdios, o homem saía para caçar, a mulher cuidava das crianças. É isso daí que vocês têm que fazer, toca a vida. Hoje ficou tudo muito confuso. A mulher não está sabendo, o homem não está sabendo, um entra no lugar do outro. E na empresa, quando você olha uma empresa, isso dá certo na empresa? Não. Então, tem o que é o financeiro e o que é... Fala uma área. O departamento pessoal. Departamento o RH, pessoal, né? o RH. O RH entra no financeiro, vai lá dar um pitaco, pega um dinheiro, o outro vai no RH e ele contrata, ele manda embora. Dá certo? Na família não vai dar. Nunca que vai dar. E existe um movimento muito grande para que não dê. Porque para o mundo é bom que não dê. Crianças perdidas, crianças sem referência, homens adúlteros, homens que abandonam mulheres, mulheres perdidas, mulheres promíscuas, mulheres que usam do corpo para atrair. Então, para o mundo é bom que essa instituição criada por Deus não dê certo. E hoje o meu trabalho vem desde o início que a gente está falando, do que eu via das famílias, do problema com o dinheiro, por que tinha aquele problema, e eu cheguei até aqui para ensinar sobre isso, mas falando com as mulheres. Porque eu acredito que nós, mulheres, temos o poder de sozinhas edificarmos nossas casas. Não à toa, Deus nos fez como as orientadoras. Vocês é execução, mas execução sem orientação não funciona em nenhuma empresa. Não. Execução sem planejamento não funciona. Né? Então, nós, mulheres, quando bem instruídas a sermos essa orientadora, ser o pescoço, essa direcionadora, como Deus fez para que fôssemos, e um homem sabendo o seu lugar de executor das coisas, aquele que provê é a prática, né, da coisa, não tem como não dar certo. E eu costumo dizer assim, quando os dois entendem isso e passam a viver isso, Deus não abre as portas da prosperidade, ele escancara. Mas ele escancara de uma forma inimaginável, que aí a gente passa a conhecer o que é prosperidade de verdade. E as pessoas acham que prosperidade hoje no mundo é o quê? Enriquecimento. Dinheiro. E não é só dinheiro, dinheiro é só uma parte. Ou não, com certeza. Né? Prosperidade para mim é saúde física, emocional, relacionamentos saudáveis, gostar daquilo que se faz no trabalho e dinheiro. São 5 coisas. Mas hoje a gente tem visto muito também, muitos movimentos querendo inverter esses papéis, do homem, da mulher, tentando colocar a família como se ela não fosse uma instituição tão importante como ela é. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão, que hoje estão vendendo a família como se ela fosse um mal para a sociedade. É o que a minha visão, que eu tenho visto muito disso.
E a família é o que tem de mais importante. O casamento, a família. Mas, assim, a gente tem atravessado momentos complexos quanto a isso. Sim. A família desestruturada, o mal vence, gente. Porque vamos pensar assim, na estrutura mesmo. É um casal que só briga e os filhos ali no meio. Este homem, ele está mais propenso a ser um adúltero lá fora ou não, a sair com outra mulher? Sim, é fato. A mulher também sempre mal, nada agrada, nada tá bom, ela não tá feliz, um problemão ali. Ela tem mais chances de, se ela fica com o filho mais tempo, de agredir o filho, de bater no filho ou não. De adultério também, mas vamos pensar nela dentro de casa. O filho olhando tudo aquilo ali, o meu pai trai minha mãe, a minha mãe me bate. Qual conceito ele tem de família? Que família é horrível. Sim. Que família é horrível. E que eu quero sair o quanto antes daqui de dentro, porque isso aqui é um hospício. Na adolescência, na fase mais delicada da vida desse ser humano, aquilo que ele não tem em casa, ele vai buscar fora. Ele não tem amor dentro de casa, ele vai buscar fora, só que ele vai buscar nos lugares errados. Ele não tem acolhimento em casa, ele vai buscar fora. Onde? Nas drogas. Ele não tem alegria dentro de casa, nas drogas tem. Quando ele usa droga, ele fica felizão, ele é aceito, todo mundo onde ele tá feliz, todo mundo se ama. Aí entra em relacionamentos ruins, mais uma vez, e aí vem o efeito da repetição, que é natural. Se casa mal com uma mulher que ele não soube escolher, porque o referencial dele era os pais. Ele se torna um homem adúltero, casa com uma mulher também que não sabia o lugar dela, briguenta, rixosa, agressiva, repete de novo. Os filhos dele vão ver as mesmas coisas. O mal está vencendo, sempre quando a família está perdendo. Né? Sim. E quando a família ganha, que é isso, gente? O céu bate palmas, ao meu ver. Não, concordo plenamente. Acho que até na hora que eu perguntei lá atrás para você o que te fez romper, já que você não tinha um referencial, porque a dinâmica da vida é geralmente nesse ciclo sem fim. Sim. Da repetição e de repetição. O ser humano, a questão do aprendizado dele é muito mais no sentido do que ele está vendo, do que ele está percebendo no ambiente, que para ele replicar. Sim. Né? Por isso que fala, mas o exemplo comove, né? A raça. O exemplo arrasta, né? Então, realmente é isso. Eu tenho convicção plena quanto a isso. Sim. Então, se a pessoa está vendo daquela forma, a probabilidade dela repetir aquele comportamento é gigantesca. Sim. A neurociência diz, né? Que é neurônio espelho. Sim, e mais de 90% do que fazemos é comandado pelo nosso inconsciente, não pelo consciente. Então, o inconsciente é tudo aquilo desde que você nasceu, que você viu, sentiu e ouviu. Mais de 90% do que fazemos hoje é comandado por isso. Mas aonde que você percebe, assim, lógico, não existe um ponto certo no tempo, que essa questão da família ali começou a se desmoronar, ou desconstituir, para que venha tendo esse movimento que temos hoje, em grande escala? Eu não acredito ser culpa da mulher, mas o que foi feito com as mulheres em relação ao lugar das mulheres foi grandiosíssimo para começar esse movimento. Ideologias, né? Lá na década de 60, quando começaram o movimento, trazendo à tona de que é uma verdade absoluta de que o lar é opressor, de que o lar oprime a mulher, que ela é empregada da própria casa, que o homem, ele por si só já é um abusador de toda mulher quando eles são casados, porque ele aproveita do serviço dessa mulher. Eu acredito muito que começou ali. Porque se uma mulher tinha já alguma insegurança familiar e alguém veio para ela, porque aconteceu comigo, de falar assim, ó, lar só é problema, você vai ser uma empregada da sua casa. Não que alguém disse isso para mim na forma literal, o mundo, né? Foi Sim. imbuindo isso na mente das adolescentes, no meu caso. Em si. E veio me apresentando que o lar é opressor, tudo do lar é ruim. Eu me desenvolvi querendo fugir de um lar. De ter dinheiro para mandar o homem embora quando eu quisesse. Eu vou trabalhar, estudar, ganhar muito dinheiro para nunca ter que cuidar da casa. Até pouco antes de ter meu filho, eu dizia, e eu vou fazer 39 anos, já meu filho tem 9, eu dizia que nunca ia ter filhos, porque filhos é um atraso nas vidas das pessoas,
é gasto, e aí a mulher não pode estudar mais, realizar mais. O homem pode, que o homem continua se realizando. Hoje eu vejo a realização do meu marido. Super realizado. Trabalha que eu não conseguiria nunca exercer o que ele faz. Hoje eu consigo enxergar o valor dele, o que ele faz, que eu não enxergava, porque eu vim desse lugar. Eu vim desse lugar, de onde foi, acredito eu, tudo se desmoronando. E a Von Delbran, ela fala assim, ó, uma autora, a mulher, quando ela é ruim, ela é pior do que o pior homem. Porque a mulher, ela é dotada de intuição e sensibilidade. A gente sabe da coisa antes da coisa acontecer. Tô entregando um ouro para vocês, hein? Mas não é assim? Sim. A mulher sabe da coisa antes da coisa acontecer. Então, quando ela é ruim, ela só não pisa no marido dela, ela pisa e roda nele. Ela abusa dele. E eu tô falando isso, quando eu falo isso, eu falo de mim, de quem eu já fui, que eu falo que é a mulher Carlão que habitava em mim. Né? A mulher Carlão, ela tem disso, mas não é por mal, porque ela quer agir assim. É porque veio um movimento falando para ela que esse era o correto. E quando você fala para essa mulher assim, você está errada? Meu filho, se ela ainda não entendeu que ela está errada, nem tente falar que ela está errada. Ela não enxerga. Ela não enxerga. E ela ainda assim acredita que a salvação dela é ela fugir de casa, trabalhar fora e ganhar dinheiro. E ela conseguiu isso. Hoje as mulheres estão fazendo isso. Trabalhando fora e ganhando dinheiro. Mas estão mais infelizes do que antes. Estão adoecendo psicologicamente mais do que antes. Né? Com certeza. É mesmo para entender esse movimento. Acho que vai muito de encontro um pouco da questão do feminismo. Exatamente. Não que eu não sou contra o feminismo, mas acho que eles acabaram passando um pouco além. Sim. Do que foi que essa ideia de quebrar esse movimento realmente que mulher não é um objeto. Sim. Mais ou menos o que você falou. Sim. Não, mulher não é um objeto. Mulher é um ser humano que contribui para a sociedade, para a família, para todo mundo. Desde sempre. Desde sempre. E elas trouxeram uma narrativa. Eu sou contra o feminismo, eu sou antifeminista, na verdade. E elas trouxeram uma narrativa que elas que conquistaram o direito do trabalho da mulher. Mas quando você pega na Bíblia, Provérbios 31, que Deus descreveu a mulher ideal, é a mulher que ela acorda antes de todos e vai dormir depois de todos. É a mulher que compra e vende terras. Isso está escrito na Bíblia, com essas palavras. É a mulher que compra e vende terras. Nenhum dos seus passam frio nem fome, porque ela faz as vestes e ela faz a comida. Então, é Deus falando, a mulher desde sempre trabalhou. Sempre foi importante. Mas aí vem o movimento feminista jogando como se fosse uma grande de uma conquista delas, mas de uma forma extremamente deturpada. Sim. Traz isso, mas no lar não. Você pode ser isso, mas só lá fora. No lar para o seu marido, isso é opressão. Exatamente. No lar para os seus filhos, acabou com a sua liberdade, com a sua vida. Sabe? Então, não é uma conquista. Da forma como trouxeram, não é uma conquista. Não, realmente, aí nesse ponto, eu realmente não concordo, porque traz muito da questão da individualidade, que na verdade que na comunhão do casal é na unidade. Sim. Né? Dos dois juntos ali, que tem que ser construído. Igual você falou, na hora que se o mundo realmente forma as boas famílias, o mundo se torna um ambiente muito melhor, sem sombra de dúvida. E se você vai destruindo esse ambiente, a probabilidade do mundo cada vez mais em crise, mais dificuldade, é gigantesca. Que é isso. Olha, meu filho, de Dia das Crianças, nós fizemos uma oficina para ele, com ferramentas de oficina. E aí, ele sentado lá brincando, ele virou e falou assim, a melhor coisa do mundo é ter uma família. Eu falei assim, filho, e uma família feliz, realmente não tem nada melhor. Aí ele virou e falou assim, é bom ter pais bons, mas eles precisam estar juntos, porque pais bons separados também não funcionam. Ele tem 9 anos. 9 anos. Essa percepção dele sobre família vai reverberar em milhares, não, por dezenas de gerações. Porque que Deus o abençoe, que ele vá para uma família sabendo disso, e que ele honre a sua esposa e que ele dê para o filho dele pais casados e bem casados. E que o filho dele tenha essa mesma percepção e faça isso para frente. Uma família feliz e bem estruturada, isso não significa não ter problemas. Todos nós vamos ter. Todos. E eu costumo dizer assim, a depender do nível de fé,
a porretada é maior para aumentar a fé, e a gente precisa entender isso. Né? A paulada é maior, né? Todos nós vamos enfrentar esses problemas. Mas se lá na frente conseguirmos, como pais, como marido e mulher, fazermos boas famílias, o trabalho de hoje, ele vai gritar por gerações em termos de bênçãos para o mundo. Bênçãos para o mundo. Isso, gente. Aí eu te pergunto, para as nossas almas, você acha que Deus vai se alegrar que isso é bom ou não é? Construir uma empresa próspera é legal, é. E quero muito isso para minha família, a gente trabalha para isso. Mas o nosso olhar para construir também bem a nossa família é muito grande. Muito grande, porque eu sei que daqui de uma família bem estruturada, a empresa vai ter consequências e o mundo lá fora também, sabe? Sim. Nesse ponto que você falou, né, tem duas frases que eu gosto bastante. A árvore que dá bons frutos que leva mais paulada. Né? Tem essa ideia. E também que eu tenho uma visão de Deus no seguinte: se a gente pede paciência para Deus, o que ele vai fazer? Ele vai colocar pessoas que nos tira a nossa paciência, ou seja, vão nos irritar para que de fato a gente desenvolva a paciência. Sim. Aonde que a gente vai ser testado. Então, quando a gente sustenta uma posição, vai vir pessoas para testar a nossa posição. A mesma coisa da fé, quando pede para Deus aumentar a fé. Dias desse, uma amiga disse assim, ó, Lívia, deixa eu te falar, eu estava rezando, e aí eu pedindo para Deus aumentar a fé, me veio uma coisa tão ruim. Eu falei, o quê? Ela falou assim, a minha vida está tão boa. Quando eu rezei e falei, Deus, aumenta a minha fé, eu pensei, não aumenta muito não. Porque pensei, se for para ele aumentar, ele vai mandar problema e eu não quero. Eu falei, pois é assim que a fé cresce. Sim. Só que quando o casal está bem unido, quando eles olham para o problema, eu costumo brincar, os dois fazem assim, ó, pode vir, sabe? É diferente. Quando eles não têm essa consciência, os dois entram em atrito até o casamento se acabar, como se a solução daquele problema que já veio viesse do fim do casamento. Eles começam a enxergar que o problema é o casamento. É o casamento. E aí aquilo que era desse a mãe virou uma bola de neve e agora mesmo eles se divorciam, achando que o problema solucionou. O problema que eles tinham lá atrás ia continuar, só que agora é maior a depender do que era. Separados. Não, com certeza. Né? Então, isso de aumentar a fé, isso dessa maneira, até recentemente nós enfrentando um problema lá muito grande, e aí eu chateada, à tarde assim eu falei, quer saber, eu vou arrumar uma mesa com velas pra gente, vou pôr um tira-gosto, vou pôr vinho, e arrumei uma mesa bem linda lá, mas por dentro eu querendo fazer nada, que porcaria disso, não vou fazer nada. E aí ao mesmo tempo rezando ali, conversando com Deus, me faça forte diante de problemas como esse, porque antes eu não saberia lidar. Me faça forte para que ainda assim eu consiga fazer a minha família uma família feliz, mesmo diante do que a gente está passando hoje. Que os problemas não sejam maior que o amor que tem aqui dentro. Me ajuda a ser melhor diante da situação, porque lá atrás eu não saberia como lidar. E aí nós sentamos, nós dois, nosso filho, pus um baralho, falou, nós vamos ter uma noite de baralho, esquecer os problemas, né? O problema era familiar mesmo. No outro dia, de manhã, gente, Deus está aqui, Ele sabe que eu não estou mentindo. 9 horas da manhã, ligaram para o meu marido para marcar uma reunião e que o problema tinha solução. Ele saiu de casa, nessa reunião, solucionou o problema, porque não dá para mostrar, tá no WhatsApp, não teria que procurar. Ele falou, amor, deu certo, eu estou tremendo, estou tremendo de passar mal. Ele chegou em casa, nós fomos conversar, eu encostei assim, eu falei, amor, se o teste de Deus era para saber se estamos unidos mesmo como um casal. Então ele falou, vou dar esse problema, quero ver esses dois agora. Na noite passada, eu acho que ele olhou, ele falou, deu certo, agora vou dar a solução. Sabe? Então quando o casal começa a entender isso, não é que os problemas não venham ou que eles sejam menores. A forma de lidar com os problemas mudam e começa a se ter mais clareza sobre as soluções dos problemas. Mas a cabeça de tudo isso é a mulher. É a mulher. Então, homens, façam as esposas felizes. Porque uma esposa feliz, ela consegue ser melhor também. Agrada essa mulher. E ajude ela a entender que ela é a coluna da casa de vocês. O movimento feminista, as ideologias, perceberam que quer derrubar a família, tira a coluna. A coluna é a mulher. Fala pra ela que ela é tudo de ruim, que tudo dela, realização, felicidade, independência, tá lá fora. Tira ela de casa. Tira ela de casa.
Quando chega à noite, o marido cansado, e ela sempre acha que ela está mais cansada que o marido. A mulher tem disso, quando ela está cansada. Então, vou falar de mim, né? Eu também trabalhava fora. Mas aí o meu marido também. E nós chegávamos em casa, eu era a que mais reclamava. Porque eu trabalhei fora, eu cheguei agora, só que ele nunca teve coragem, graças a Deus, de falar assim, eu também, né? Porque aí o negócio ia ficar feio. Então vai você olhar o filho, vai você não sei o quê. Os dois estavam cansados, né? Então, tira a coluna, faz ela bem exausta lá fora, traga ela exausta, que destrói. Hoje o seu trabalho então tá bem desafiador, então. Tá. Mas muito gratificante. Sabe por quê? Ai, gente, eu sou apaixonada das minhas alunas, das minhas seguidoras. São mulheres incríveis. Porque a mulher, ela entende que ela precisa ser melhor pro lar dela, mesmo não conseguindo. É do coração dela. Deus nos fez para gerarmos vida dentro de nós. Isso é muito grandioso. Então, a mulher, por mais carlão que ela seja, ou que ela esteja sendo hoje, dentro dela existe uma voz muito forte falando que ela precisa ser melhor nisso. Ela pode não enxergar e pode nem conseguir ser melhor. Tudo bem. Mas dentro dela, ela sabe que ela quer ser melhor. Uma casa suja para um homem é só uma casa suja. Tô nem aí, não é, amiga? Assim, homem, vão catar aí, tá ótimo. Para a mulher, aquilo é o fim do mundo. Porque o lar é ela. Um filho responde para o pai, dá uns tapas, põe de castigo, tá resolvido. Para a mulher, o que eu estou fazendo de errado? Por que eu não estou dando conta? O filho é ela, o lar é a mulher. Então, quando você ajuda a mulher, é muito fácil que a chave vire e rápido. Porque isso já está dentro dela latente, sabe? É maravilhoso. E eu tenho depoimentos assim das transformações dessas famílias eu recebo depoimentos assim, de chorar e as lágrimas assim, de ajoelhar no chão e falar, não, eu não tenho poder de fazer isso. Quando eu leio o depoimento, foi Deus, porque eu não faria, sabe? E tenho visto diariamente mulheres se transformando seus lares. Diariamente. É maravilhoso. E é uma contribuição muito boa para a sociedade, que é o que você falou, isso vai reverberar depois em outras famílias, que os filhos dessas mulheres vão ter famílias fortes, porque tem mães fortes hoje. Sim. E elas já têm essa chama lá dentro delas. Exato. Mas às vezes por uma família dela lá atrás, mal sucedida, ela não conseguiu romper. Por Sim. esse movimento feminista hoje, que é muito forte, de querer tirar a mulher de casa. Então, esse seu trabalho ele é de extrema importância para as gerações futuras. Que a gente forme Amém. Novas famílias, pessoas fortes e que valorizem as suas famílias e tenham Deus como centro de tudo. Amém. É isso. Agora, falando de negócios, tem cerca de 3 anos que nós passamos a pagar aluguel em dia. Eu com meu marido. Nós temos 11 anos de casados. De 3 para cá que o aluguel começou a ser pago em dia. Sabe quando? Quando eu voltei para minha casa e comecei a entender o meu lugar. Então, todas as minhas alunas falavam assim, eu queria que meu marido ganhasse mais dinheiro. Eu falei, tá mais fácil do que você imagina. Se coloque no seu lugar, ajude seu marido a entrar no lugar dele. Seja uma boa esposa, faça com que seu marido confie em você. Ajude-o direcionando em relação às questões dos negócios. Espere esse homem enriquecer. Espere esse homem enriquecer. Igual eu falei, quando um casal entende isso que eu estou falando, que Deus escancara as portas da prosperidade, não é brincadeira, porque eu não estou vivendo só isso na minha família, eu vejo isso com as minhas alunas. Com as minhas alunas, também em relação às questões de empresa, de trabalho, dinheiro. Eu falo para elas, faça o seu marido um homem feliz. Deixa ele sair felizão de casa todos os dias. Põe esse homem para ser feliz. Trabalha mais ou não trabalha? Sim. O pessoal tá vendo a carinha deles? Vocês são casados? Eu sou Vocês casado. são casados? É ou não é? Agora, a esposa todo dia brigando, xingando, gritando. Sim. Vocês trabalham bem quando vocês estão brigados? Não, já Quebraram nem o pau rende. essa noite. Amanhã cedo sai para trabalhar. Não rende, né? Não Dia, rende. Não produz. A dúvida. Como que você estava
né? Você é do digital, desde 13 anos do digital 13. que a gente estava falando, já tinha um volume. Na hora que desse momento que você, não, mudei o negócio, como que você toma essa decisão? Foi assim. O seu público ainda era mulher, certo? Sim, Só que uma outra entrega. sim. E que coragem que é essa? O meu público era emagrecimento, né? Sim. Vendi muito cursos no online de emagrecimento. O que aconteceu? Eu tinha uma clínica interdisciplinar, eu fui para Califórnia para estudar sobre a estrutura de clínica que eu queria. Nós montamos aqui em Passos, então tinha toda uma estrutura interdisciplinar quando todos os profissionais trabalham em prol de um mesmo paciente. Então, não é uma clínica multidisciplinar. Então, um exemplo. Uma clínica multidisciplinar tem um psicólogo, tem um nutricionista, tem um endócrino. Você marca com endócrino, aí você outro dia marca... Não. Interdisciplinar é quando esse paciente chega, ele passa por todos e todos cuidam dele. Então, nós tínhamos nutricionista, psicóloga, aromaterapeuta, massagista. Então, o paciente... aula de meditação, uma vez por semana tinha que participar de alguma aula meditativa. Era isso a estrutura. O que começou a acontecer? Nos meus atendimentos, eu me percebi falando mais sobre isso do que sobre nutrição. E aquilo começou a mexer muito comigo, que por diversas vezes o paciente saía, eu chorava, porque eu não estava achando, eu não estava me percebendo, entregando para ele aquilo que ele veio buscar, que era a nutrição. Mas o que começou a acontecer? Os pacientes começaram a ir, não queriam dieta, que queriam só conversar comigo. Entendi. Então marcavam e entravam na sala e falavam assim, não precisa fazer isso aí, eu só quero conversar. Mas voltou lá na psicologia. Exato. Nada é desperdiçado, né? Só quero conversar. E aí, às vezes, e sempre falando muito de Deus, daquilo que estava na Bíblia, foi me despertando um desejo muito de estudar teologia. E isso foi me consumindo de uma tal maneira que no final, assim, até eu tomar a decisão mesmo, eu chorava muito com aquilo ali. Aquilo ali me angustiava, assim, de eu não estou fazendo o certo da nutrição. Uhum. Só que eu não entendi o que era para eu fazer. Eu continuo falando da família da pessoa, continuo... O que eu faço, Deus? É a dieta? E Deus me mostrou como. Com uma doença cerebral rara e incurável. E aí eu adoeci. Eu tive papiledema bilateral com hipertensão intracraniana, que se deu como idiopática. Idiopática é uma doença que não sabe como surgiu e não sabe a cura. Eu tinha um pseudotumor cerebral e eu causava todos os sintomas de um tumor no cérebro sem ter o cérebro, sem ter o tumor, aliás. Entendi. Então, meu cérebro enchia de líquido e aí foi acometendo as minhas vistas, porque comprime o nervo óptico e leva à cegueira. Você perde a visão dos dois olhos. E os exames acusavam mesmo isso da minha visão. E aí eu fiquei doente por 2 anos e meio. Aí eu ia para o hospital tirar líquido da medula, porque quando tirava o líquido da medula, aliviava a pressão cerebral. E eu vivi assim 2 anos e meio em um estado de oscilação muito grande, até emocional, que por diversas vezes eu achava que eu estava com depressão também, sabe? E foi na base de muita oração, muita fé, que aí Deus foi me mostrando com clareza o caminho que era para que eu seguisse. Eu tinha um Instagram de mais de 700 mil seguidores na época que ele chegou a ter. E aquilo ali também era uma vaidade para mim, mas mais do que isso, ali eu vendia emagrecimento. Então, a equipe que eu trabalhava na época, eu não gostava que eu falava de Bíblia, dessas coisas, porque para eles realmente não vendia aquilo ali. Lívia, não fica falando isso não. E no meu coração ficava aquilo, eu quero falar isso, e não consegui. E aí nessas orações doente, eu comecei a pedir para Deus não mais a cura. E eu conversava com Deus, eu falava, Pai, eu não vou te pedir mais a minha cura. O Senhor sabe do desejo do meu coração da cura. Mas eu te peço, me mostra o para que eu estou passando por isso. E me ajuda a servir as pessoas com para quê. E aí eu, em oração dessa forma, eu estava numa missa em Nova York. E Deus falou comigo e foi assim, audível. E aquela missa lá numa catedral. E ele falou assim, ó, mulheres, família e Bíblia
Bíblia, Bíblia, aquilo gritava assim no meu ouvido, Bíblia, Bíblia, eu chorando, umas americanas do meu lado dando lenço, eu não entendendo nada que ela estava falando. Meu marido com meu filho também, acabou aquela missa. Eu falei pro meu marido, chega. Foi bem assim, eu estava transtornada. Eu falei, chega. Agora eu entendi, chega, chega, eu não vou mais falar de emagrecimento, eu vou falar disso, disso, disso. Mulheres, família e Bíblia. Nessa mesma madrugada, esse meu Instagram foi hackeado e eu perdi ele. Nessa mesma madrugada, eu perdi esse Instagram. E aí, de madrugada, quem trabalhava comigo chama Bruno, ele é do Rio de Janeiro. Ele ligou desesperado, assim, ele falou, o que aconteceu com o seu Instagram? Eu falei, nada. Ele falou, não entra. Aconteceu alguma coisa, eu entrei e não entrava mais. E aí eu senti uma paz muito grande no meu coração, assim. Eu falei, Bruno, fique em paz. Aqui começa uma nova história, fique em paz. E nessa madrugada, eu sentada lá, eu abri o meu novo Instagram. Para falar de mulheres, família e Bíblia. Aí foi isso. Aí, passados alguns meses, o meu marido foi de joelhos na rampa da Nossa Senhora Aparecida do Norte. Aconteceu do Instagram em setembro, depois logo em seguida meu marido foi fazer essa peregrinação. Em janeiro, aí ele voltou da peregrinação, ele falou assim, ó, vamos fechar a clínica? Eu falei, nossa, como que eu faço? E aquela questão da mulher, da nova mulher, né, de achar que aquilo ali era minha realização, que a minha casa precisava do meu dinheiro, que tudo estava ali naquele negócio, que foi muito idealizado, eu estudei muito para aquilo. Ele falou assim, me dá até janeiro para eu te provar que a gente não precisa da clínica. Se eu te provar, você fecha? Eu falei, então tá. Antes de janeiro, ele sentou comigo assim com os papéis e ele falou assim, ó, pode dar a clínica, não é vender. Pode dar. Me mostrou, provou e falou, a gente não precisa. E eu falei, mas eu só aceito com uma condição, de montar um cantinho aqui em casa para eu falar sobre mulheres, família e Bíblia. Ele falou, então vamos desmontar um quarto e vamos fazer um escritório. Eu falei, então vamos. Quando deu na última semana de janeiro, no Sírio-Libanês descobriu a cura da minha doença cerebral. E aí, nós fomos ao médico e era mais ou menos 8 de fevereiro. Aí ele falou assim, o seu caso é de cirurgia para agora. Aí meu marido falou assim, na cabeça? Ele falou, é. Aí ele falou, vai mexer na cabeça? Assim, meu marido se espantado. Ele falou assim, é. Aí eu vi que meu marido ia falar, vou pensar, e ele falou assim, deixa eu te falar. Os riscos dela hoje, vivendo assim, são maiores do que o risco da cirurgia. Uma coisa eu te garanto, em breve ela ficará cega dos 2 olhos. Aí eu falei assim, pode marcar. Aí ele falou assim, na primeira semana de março, porque aí tinha um carnaval, ele falou, primeira semana de março, a gente opera. Aí operei, aí teve complicações, fui pra UTI, operei, curei, que nunca mais tive nada do que eu tinha. Nada, 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 nada. E aí eu voltei com essa força no meu coração, que é fé, pra entrar nesse mercado de ajudar essas pessoas, não pode nem falar mercado, acho, de ajudar as pessoas com as suas famílias, as mulheres com as suas famílias, fundamentado no que está na Bíblia. Sim. Mulheres, família e Bíblia. Interessante. Assim, perguntando é que eu falo que tem sempre gosto de motivo, como que motiva as pessoas, né? Eu falei para você, às vezes tem uma ideia, mas tem que ter emoção. Sim. Que vai dar sustentação para atingir os objetivos. Até mesmo quando você falou, né? O homem é o executor, mas a mulher é a orientadora. A orientadora. Tanto é que, na minha visão, são 3 situações. Então, é o pensamento. Sim. Para poder, eu tenho uma vontade, mas eu preciso de uma emoção para ser o combustível e para conduzir o movimento. Sim. Se não tiver, só tem só emoção sem controle, é que nem um fogo. Um fogo, é um caminhão na ladeira. É um caminhão na ladeira, um fogo no matagal que sai queimando tudo, estragando tudo. Agora o fogo com a sabedoria, você produz o alimento. Sim. Então é bem interessante isso, esse movimento que você falou, que realmente mostra que você busca viver aquilo que acredita. Sim, muito, muito interessante. Muito. E um objetivo bem sólido, porque é um desafio grande.
Sim. Porque realmente a instituição da família é, para mim, uma das principais. E você tá atuando ali é um desafio bem grande. Sim. Por isso que eu perguntei o que te motiva, né? Sabe? Sim. Foi uma curiosidade minha. É uma mudança muito grande, né? Porque eu lembro do trabalho, seu Instagram ali, mudou, mas tinha ela dieta eterna, né? Eu comecei com dieta eterna. mudou o Instagram dela, mas é fechada, animada. Eu pensei assim, animada, tá começando do zero, deve ter acontecido alguma coisa. E o processo do digital é realmente do zero. Do zero. O exercício ali, negócios digital é do zero mesmo. Você tem experiência já, mas é do zero. Um novo posicionamento, conquistar outras pessoas, outra abordagem, do zero. Liv, se deixar, a gente vai estendendo e vai noite afora, o papo tá muito bom. Mas pra gente ir encerrando, qual mensagem você deixa pro pessoal que nos assiste? Eu vou deixar para os casais. Primeiro para os homens, algo bem simples. Façam felizes as suas esposas. E para as esposas, confie no poder de ser mulher, porque foi Deus que a fez mulher. Foi Deus. E por detrás disso, tem um propósito grandiosíssimo. Não à toa Deus fez a mulher para gerar. Não à toa Deus deu para a mulher o papel de ser a orientadora. Não à toa. Quando Deus criou o homem, ele percebeu que o homem era incompleto. Deus percebeu. Ele criou o homem, ele falou, ele é incompleto, preciso dar a ele uma ajudador, né? Não que seja igual a ele, não pode ser igual a ele, tem que ser alguém que complementa. Nós complementamos, somos complementares, guias, orientadores dos nossos maridos. Deus nos fez assim. E que todas as mulheres entendam a grandiosidade disso. A depender da dureza do marido, tem uma frase que fala, escolheu errado, trabalho dobrado. É muito forte. Mas a depender do marido, vai ser mais difícil. Concordo. É um ser humano, tem seres humanos muito difíceis. Mas ainda assim vale a pena tentar lapidar e ajudar esse homem. Mas o que eu mais vejo são mulheres casadas com homens de bom caráter, precisando que suas mulheres entendam o quanto elas são grandiosas e elas que não estão vendo. E quando elas passam a perceber que elas são grandiosas, aí as coisas começam a acontecer de uma forma infinitamente melhor e maior dentro dos lares. Casamentos resgatados, vidas são salvas, filhos nascem, filhos são mais felizes e elas têm o poder de fazer isso para gerações, gerações, gerações. Trabalho maravilhoso, ter sua realização, seus diplomas lá de fora é sensacional. Mas faça com que a empresa LER seja que dê mais certo, porque vale a pena. É isso. Lívia, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua contribuição, a sua história, principalmente essa parte de cuidar das famílias, de trazer essa visão para o homem e para a mulher, principalmente no foco da mulher, do seu trabalho. Isso é realmente extremamente importante para a sociedade. Obrigada. Muitas bênçãos para que você sustente e essa voz reverbere cada vez mais. Obrigada, Bruno. É muito bacana. Eu acho fantástico isso. Obrigada pelas palavras e pelo convite, que eu já agradeci, mas não preciso agradecer novamente. Isso aí. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado por ter vindo, compartilhar a sua história e que Deus continue abençoando sua vida, sua família e que você continue impactando as famílias para que no futuro a gente continue tendo pessoas boas, pessoas que valorizem a família, os filhos, e a gente viva num mundo sempre melhor. Amém. Obrigada, contem comigo sempre, eu estou à disposição para o que eu puder ser útil, viu, gente? Obrigado. Obrigada. Sim, pessoal, quero agradecer a vocês que nos acompanham aqui. Já compartilhe esse vídeo com seu conhecido, com seu amigo, para que essa mensagem chegue ao maior número de lares possível, para que a gente realmente invista nessa instituição maior que existe no nosso mundo, que é a família, de onde nós viemos, onde permanecemos e vivemos o nosso dia a dia e passamos as maiores dificuldades nossas, temos as maiores provações. Lógico, o negócio, a empresa ali, ela vai te desafiar. Vai desafiar ser um profissional melhor, vai te desafiar, de certa forma, até mesmo ser um ser humano melhor. Mas isso tudo tem que refletir lá na sua família. É isso que é o importante. Quero agradecer aqui também ao Juliano Mexerica, com a direção e supervisão dele aqui na gravação do nosso podcast, e a B2B Contábil, que produz e proporciona esse conteúdo aqui para vocês, para que a gente possa cada vez mais
auxiliar as micro e pequenas empresas a crescerem e prosperarem seus negócios em todo o âmbito dela, não simplesmente financeiro. Um grande abraço e até o próximo podcast.